Começou. Bom, pessoal, bom dia a todos aí. Tem autorização de vocês para realizar a gravação da aula? Sim? Sim. Senhor. Sim. Oi? Como é que é, Fred? Sim, senhor. Tá tranquilo. Bom, pessoal, então eu vou começar a gravação, tá? E eu vou fazer a apresentação, então, do material para a gente começar a falar do exercício da aula passada, tá? É isso. Vamos começar, então, falando dos nossos exercícios aí, tá bom? Pessoal, o negócio aparecer para vocês. A tela tá indo aí. E é isso. Então, vamos lá. O exercício, pessoal, que a gente viu na aula passada, o que ficou para vocês fazerem na aula passada, é esse exercício de número 3 aqui, ó. Tá? É esse exercício de número 3 aqui, tá? Então, como a gente já conversou aqui, né, antes do início da gravação, o Frederico e o Thiago, né, já resolveram o exercício. O Thiago, se eu não estou enganado, me enviou, acho que foi pelo WhatsApp que ele me enviou, ou enfim, não me lembro, mas ele me enviou. Depois eu vou olhar, vou salvar ali. E o Frederico, a gente ficou ao final da aula discutindo a resolução do exercício ali. Ficamos conversando, trocando uma ideia ali, e ele já pegou a ideia, já falou ali do exercício, o que tinha que fazer, tá? Eu acho que foi a Larissa, se eu não estou enganada, tá? Se eu não estou enganado, que me falou que tentou fazer o exercício também, tá? Professor, eu tentei fazer ali, mas não saiu muita coisa, sem problema. E o resto aí, pessoal? O que aconteceu? Hã? Como é que tá a coisa aí? Turma, o resto do pessoal, o que aconteceu aí? Vamos lá. Vamos contar aí pro tio o que aconteceu, tá? Gabriele, está aí? Oi. E aí, tentou fazer? Tentei, mas eu não consegui fazer. Beleza, agora a gente vai ver o que acontece. Eu Isabelle, também não. tá, beleza. Isadora, você tá aí? Ui, como eu tinha falado, eu também não consegui. Eu tentei, mas eu não. Uhum. Bom, então vamos fazer o seguinte, tá? Vou só fazer uma chamada rápida aqui. Juliesse, tá aí? Deixa eu ver aqui o chat. Tá bem. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver quem mais aqui. Larissa, tá aí? Maria Eduarda. Sim. Maria Eduarda da Silva. Tá aí, Maria Eduarda da Silva? Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui mais aqui, tá? Então, assim, Melissa tá aí? Presente. Patrick? Ricardo? E o Thiago tá aí. Bom, pessoal, então agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir o exercício, tá? Vocês vão pegar uma caneta aí, um lápis, um papel, e aí a gente vai discutir com vocês o que vocês têm que fazer. Então, o exercício que a gente deixou para vocês, ó, é esse exercício de número 3 aqui, tá? Então, o exercício foi esse aqui, tá? Então, vamos ler o exercício, vamos ver o que acontece com ele aqui, primeira coisa, tá? Depois a gente tenta, então, dar uma resolução para ele. Pessoal, eu não sei como é que é aí que vocês estão acostumados a fazer exercício, né? Qual é o nível de dificuldade que vocês têm em fazer isso, tá? Mas vou tentar dar uma letra aqui, partindo do pressuposto que isso é uma dificuldade de vocês, e quais são os passos para a gente fazer o exercício. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, o primeiro passo, né, que a gente procura fazer ao resolver um exercício é, obviamente, uma leitura atenta do exercício. E essa leitura atenta, ela pode demorar um tempo, e isso não tem muito problema, desde que você consiga entender a situação, tá? Então, fazer exercício não é fazer exercício assim, ó, 5 minutos, tá? Às vezes demora mais, principalmente no início, e tem que ter paciência com esse processo, tá? Mas demanda investimento de tempo, isso é um fato, tá? Então, vamos lá, vamos ler o exercício aqui e vamos ver o que a gente tem aqui. Primeira coisa, tá? Começando a leitura atenta do exercício, ó. Em uma passagem de nível, tá? A cancela é fechada automaticamente quando o trem está a 100 metros do início do cruzamento. Parou aqui, vamos pensar nessa situação, tá? Primeiro, passagem de nível. Isso é uma coisa que não é muito comum aqui no Brasil, em função da gente não ter muitas linhas férreas, essa coisa toda, né? Mas, enfim, a gente já viu isso em filme, já viu isso em vídeo do YouTube, já viu isso, né?
Essas passagens de nível, tá? Eu não sou, obviamente, uma pessoa que opera trem, que trabalha com linha férrea, essa coisa toda, mas eu vou dizer, assim, para explicar para vocês, são aquelas cancelas que a gente vê no filme que fecham, né, a rua, né, quando um trem se aproxima de um cruzamento, para que os carros não atravessem o cruzamento do trem e, obviamente, evite-se acidente. Acho que vocês sabem isso, mas, enfim, tá? Só para a gente contextualizar. Então, a cancela, a passagem de nível é isso, tá? O trem se aproxima, aquela cancela é fechada e os carros param, né, pessoal? Para que, enfim, não cruzem o caminho do trem e o trem não bata nos carros. Acho que é isso, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Nesse primeiro momento? É o senhor. Né, nessa situação, tá tudo bem até aqui, até essa situação? Tá tudo bem? Tudo tranquilo. Tá, até aqui tudo bem. Agora vamos fazer o seguinte. Tem um primeiro dado aqui, ó. Qual é o primeiro dado? A distância do trem até o início do cruzamento. Então, quando o trem está a 100 metros do cruzamento, a cancela já é fechada. E isso é óbvio, né, pessoal? Você não pode, pensa comigo, vamos parar para pensar. Você não pode fechar a cancela na hora que o trem está no cruzamento. Alguém poderia me dizer por que você não pode fechar a cancela na hora que o trem já está no cruzamento? O trem ainda tem que estar 100 metros do cruzamento para fechar a cancela. Alguém pode me dizer por que não pode ser na hora que o trem está no cruzamento para fechar essa cancela? Porque senão não dá tempo do carro parar. Vai ter carro atravessando, né? É isso, então tu tem que ter uma certa distância do trem. Exato, não vai dar tempo para o carro parar, exato. Então, assim, né, você tem que dar uma certa distância do cruzamento, né, para o negócio fechar e os carros ficarem lá parados esperando passar o trem. Se na hora que chegar lá no cruzamento fechar, vai dar carro atravessando, né? Então, há uma certa distância. Bom, eu vou fazer o seguinte, fiquei com isso. O trem tem 200 metros de comprimento. Tá, o trem tem 200 metros de comprimento. Então, o trem está a 100 metros da cancela e me deu o comprimento do trem. Não tem nada mais. Aqui eu tenho a velocidade do trem, ó, tá? 36 km por hora. Tá. Assim que o último vagão passa pelo final do cruzamento, então quando o último vagão passa pelo final do cruzamento, a cancela se abre liberando o tráfego de veículos. Tá. Passou o trem, né? E aí a cancela vai abrir, os carros vão embora. Considerando que a rua tem largura de 20 metros, então a rua, né, onde onde o trem atravessa tem 20 metros, qual o tempo que o trânsito fica parado? Né, desde o início do fechamento da cancela até o início da sua abertura. Tá? Então, assim, qual o tempo que o trânsito fica parado, contido, desde o início do fechamento da cancela até a sua abertura? Então, vamos lá. Quando que fecha a cancela? Ó, a cancela fecha a 100 metros do início do cruzamento. Quando é que ela abre? Quando o último vagão passa. Tá? Assim que o último vagão passa, a cancela abre. Não sou eu que estou inventando, tá aqui, ó. Então, tá a 100 metros, fecha, tá? Né? Passou o último vagão, abre. Vamos tirar esses dados? Vamos colocar aqui no meu Word aqui, ó. Tá? Eu vou fazer a resolução desse exercício aqui em cima para vocês, ó. Beleza. Então, na verdade, peguem um papelzinho que vocês vão fazer. Eu vou deixar um outro exercício para os guris ali, para quem já fez, para ir fazendo, tá? Resolução do exercício de aula. Isso aqui fica aí para vocês depois também, né? Exercício de aula. Vocês é que vão tentar agora aí. Então, vamos tirar os dados dele ali, tá? Primeira coisa aqui que nós vamos colocar como dados no exercício, tá, pessoal? Dados, tá? Veja, então assim, nós fizemos ali uma leitura do problema, tá? Então agora, nós vamos tirar os dados. Primeiro, distância do trem ao cruzamento. Esse é o primeiro dado que você tem ali. Qual é essa distância do trem ao cruzamento? 100 metros. Então, isso aí é uma distância que você tem, ó, 100 metros, tá? Beleza. Segundo dado que você tem, comprimento do trem, tá? Que é 200 metros, tá? Terceiro dado que aparece no problema, terceiro dado que aparece no problema é isso aqui, ó, largura da rua. Largura da rua, 20 metros, tá? E, por último, a velocidade do trem, tá? Por último, a velocidade do trem. Então, são esses os dados. 36 km por hora. Tirou os dados, tá? Então, veja bem, até vou colocar isso aqui de outra cor, ó, pra gente
né, ficar com outra corzinha aí, ficar melhor. Então a gente tira esses dados aqui, esse azul eu não gostei. E, né, deixa eu ver, esse aqui também não gostei, eu vou botar de preto mesmo, tá? Então, assim, dados ali. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui embaixo nós vamos colocar a pergunta, ó. Então, ó, pergunta. Professor, mas tem que fazer assim? Cara, se você consegue fazer isso direto, não tem muito problema. Eu estou dando um passo a passo aqui, só para você ver como funciona. Pergunta, ó. Pergunta. Basicamente, eu vou colocar assim, ó. Ó, pergunta essa aqui, ó. Tempo. Tempo é a tua pergunta. Que tempo, professor? O tempo para a cancela ficar fechada, tá? É isso aí que você quer saber. O tempo para a cancela ficar fechada. Então, olha só. Nesse exercício, ó, você tem, né, os dados, a distância do trem, o cruzamento, comprimento do trem, largura do trem e velocidade do trem. Pessoal, assim, eu vou abrir o Meet aqui. Eu vou pedir, tá, o seguinte aqui. Eu sei que os guris fizeram ali, o Fred e o Thiago, tá? Fred e o Thiago, já recebi os exercícios de vocês, sei que vocês conseguiram. O resto da turma, por favor, não quero eliminar a participação de vocês, é que eu sei que vocês conseguiram, tá, gente? Vocês, por favor, participem sempre, mas nesse momento, só para deixar o resto do pessoal elaborar. Então, assim, qual é a equação de velocidade? Que é a única equação que vocês estudaram comigo até agora. Como calcula a velocidade de alguma coisa? Me dá a equação, qualquer um de vocês aí. Mas não tem nada no chat aqui. Não. E aí, pode falar. Seria. Não sei se está certo, mas seria delta S dividido por delta T? V igual a delta S dividido por delta T. Isso aí, Isadora. Muito obrigado. Turma, tem que lembrar das equações. Ponto. Tem que lembrar das equações. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a equação que a Isadora citou aqui para nós, tá? Vamos colocar a equação no nosso Word lá, ó. V, ó, igual. Como a Isadora disse, ó, a equação é essa daqui, ó. Delta S, certo? Deixa eu inserir o símbolo aqui. Delta S sobre delta T. Tá? Onde é que tá o delta de novo? Delta T. Fechou. Tá aí. Essa é a equação de velocidade, pessoal. Tá? Vamos ver aqui o que eu quero. Ó. Eu quero isso de baixo. Ó. Eu quero delta T. Ó. Olha a pergunta. O tempo. Tá? Eu preciso descobrir o tempo. Eu tenho, para descobrir o tempo, né, pessoal, eu preciso de duas outras coisas. Eu preciso da velocidade e da distância. Qual é a velocidade do trem? Qual é a velocidade do trem, pessoal? 36 km por hora. Quem é que falou? Deixa eu ver. Larissa. Muito obrigado, Larissa. Então, assim, 36 km por hora. Agora, veja, o V para substituir na equação eu tenho 36. Mas nós vamos ter que pensar nesse V aí. Agora, eu preciso do V e eu preciso da distância que o trem percorre. Tá aqui as distâncias. Quais delas eu vou usar? Os guris agora podem participar. O Thiago e o Fred, ali que fizeram o exercício, podem participar. E se quiserem me ajudar com isso, por favor, fiquem bem à vontade, guris. Quais das distâncias eu vou usar? Eu vou usar a distância do trem ao cruzamento? Eu vou usar o comprimento do trem? Eu vou usar a largura da rua? Ou não vou usar nada disso? Todos, né? O Fred falou? Ou foi o Thiago? Foi o Thiago, eu tava falando mutado, não sei porquê. Tá, beleza. Thiago, vamos contigo. E explica pra turma aí. O Thiago, não sei se vocês ouviram o que o Thiago falou aí, pessoal. Vocês conseguiram ouvir o que o Thiago falou? Sim, senhor. Eu não consegui escutar direito. Thiago, tu faz um favor pra nós, velho. Repete pra turma aí que distâncias tu vai usar. Tu vai usar a distância... Vamos junto, Thiago. Tu usa a distância do trem ao cruzamento? Usa. Usa o comprimento do trem? Usa. Usa a largura da rua? Também usa. Usa também. Thiago, usa as três distâncias, né, bicho? Explica pra turma aí, com as tuas palavras, aí, na medida do possível, tá? Por que usa as três distâncias? Tá, primeiro 100 metros, porque antes, 100 metros antes dele chegar no cruzamento, a cancela fecha.
Ele tem que andar esses 100 metros, né? Tem que andar esses 100 metros. Ele tem que andar esses 100 metros, E aí a largura da rua, que é 20 metros. Que ele tem que e atravessar a e rua, a né? largura da cancela, ele tem que atravessar. E Tem que mais os 200 metros dele, que a cancela só abre quando ele passa todo. Então ele tem que andar mais 200 metros para frente. É isso aí. É isso aí. Fred, você tem alguma contribuição? Você pensou de outra forma ou é exatamente isso aí? Foi exatamente isso, professor. Beleza. Eu vou tentar. Obrigado pela sua explicação, Thiago. Obrigado pela sua participação, Fred. Então, assim, eu vou tentar traduzir, pessoal, de novo, vou tentar repetir o que o Thiago falou, tá? Para caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, tá? Então, assim, vamos lá, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Você vai usar o seguinte: distância do trem ao cruzamento, 100. Por que usa essa distância? Porque o trem tem que chegar ao cruzamento. É um troca-língua aqui que deu errado, tá? Então, desculpa. O trem tem que chegar ao cruzamento. Então, ele tem que percorrer os 100 metros, porque ele está saindo do cruzamento. Esse trem tem que atravessar a rua. Então, ele tem que percorrer a largura da rua. Então, 100 mais 20. Mas aí, o negócio só abre, a cancela só abre quando o último vagão passar. Então, se o negócio só abre quando o último vagão passar, eu tenho que acrescentar todo o comprimento do trem, porque quando entrou o vagão no cruzamento, a cancela está fechada. Essa cancela, ela só vai abrir quando o último vagão passar, ou seja, quando todos os 200 metros do trem atravessarem o espaço da largura da rua. Tudo bem com isso, pessoal? Sim, senhor. Tranquilo, os guris ali tranquilo. O resto aí, pessoal, que não tá falando nada aí, não tá escrevendo nada no chat aí, não entenderam, não fizeram, não tô falando, o que vocês querem que eu faça? Estão entendendo isso? Por enquanto, ainda tô entendendo. Tá bem. Eu preciso que vocês falem, pessoal. Né? Ah, não sei fazer. Beleza, tá tranquilo, mas eu preciso que vocês digam aí. Ninguém tá falando nada. Os microfones estão fechados, o chat tá quieto. Aí não tem o que fazer. Né? Então vamos lá. O que vai acontecer? Então, assim, ó. Bom, vamos botar aqui os nossos dados, então. Na verdade, a distância que a gente vai botar, ó, é 100 mais 200 mais 20. Tá? Que são 320. Essa é a distância que vai ali. Professor, de onde é que surgiu os 320? 100 mais 200 mais 20. E essa velocidade, pessoal, vamos cuidar, ó. Olha a distância, está em metros. Olha a velocidade, está em quilômetro por hora. Eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal, ó. Eu vou dividir esse número por um outro número para chegar na velocidade dele em metro por segundo. Aqui eu preciso de vocês. Vocês têm que saber isso aqui, pessoal. Isso aqui eu repeti na aula várias vezes, isso aqui é conhecido. Isso aqui é público, notório, e qualquer criança sabe. Isso aqui no oitava série você já começa a fazer esse troço aqui. Qual é o número que eu divido esse 36 aqui para transformar ele de quilômetro por hora para metro por segundo? Pelo amor de Deus. Essa aí eu espero uma resposta. Vai. O chat, aleluia. Então vamos lá. O que acontece é o seguinte, né? 3,6, Maria Eduarda, exato. Então, ó, dividindo 36 por 3,6, pessoal, ó, 10 metros por segundo, tá? Então, a velocidade que vai lá não é 36 km por hora. Ah, por que não é 36? Porque lá, ó, tá em metro o negócio, ó. As distâncias estão em metros, ó, pessoal. Então, eu vou botar em metro por segundo. Aí, eu vou substituir aqui, ó, pessoal, tá? Então, eu vou substituir, ó. 10, que é a velocidade, é igual. Ó, o que acontece? Vou colocar aqui, ó, né? A minha equação, na parte de cima da equação vai isso aqui, ó, 320, tá? Então, ó, primeiro eu transformei a velocidade, ó, tá? Botei a distância que o trem tem que percorrer, 320, 320 da onde? 200 mais 100 mais 20, e vou calcular isso aqui, ó, tá? Vou calcular o meu ΔT, tá, pessoal? Vou calcular o meu ΔT aí, ó, tá? Aí agora, cuidado, pessoal, aí vem, ó, vem a conta, ó. Então, ó, aqui, vamos manipular isso com calma. Olha lá como é que funciona, ó. O ΔT está embaixo, ó. Aqui da fração. Deixa até antes de fazer isso. Alguma dúvida, pessoal, aqui, ó, do V, do ΔS ali, tá tudo correto? Alguém ficou com dúvida nessas substituições aí, pessoal? Tá tudo bem? Tranquilo, professor. Tudo certo. Tá bem. Então eu vou seguir. Se alguém ficou com dúvida aí, não entendeu algum passo, pergunta. Depois isso aí vocês vão ter que fazer sozinhos, pessoal. Esse aqui é um exercício que vocês fizeram para entregar, né?
Mas assim, que eu deixei para entregar, assim, ó, como exercício de aula. Daqui a pouco vocês vão ter exercício de prova para fazer. Então, não adianta, né? Então, esse delta t que está aqui, ó, ele está embaixo dividindo, ó. Ele vai para lá multiplicando, pessoal. Está na parte de baixo da fração, ó. 10 vezes, ó, inserir símbolo, tá? Delta t. Ó, o delta t que estava dividindo, ó, passou multiplicando, tá? Isso é igual, ó, a 320, tá? Por que que eu fiz isso? Porque eu tenho que isolar o delta t. E eu, né, vou ter que passar ele de baixo para cima lá, ó. É a primeira coisa. Aí agora, ó, eu vou escrever embaixo aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou escrever assim, ó. Já explico, ó. Ó, delta t é igual, ó, 320 dividido por 10. Professor, o que que o senhor fez aí? Bem, como eu disse para vocês, ó, né, o delta t estava na parte de baixo da fração, estava aqui ele, ó. Passou multiplicando. Ficou 10 delta t. Só que eu tenho que isolar o delta t. Eu tenho que isolar ele. Então agora ele está multiplicando, né, o 10. Se ele está multiplicando o 10 e eu tenho que isolar o 10 que está multiplicando o delta t que vem para baixo dividindo. Tá? Então delta t fica 320 por 10. E aí, 320 por 10 dá 32. E olha aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que eu chamei a atenção, pessoal. Não existe problema de física sem a unidade. Ah, por quê? Problema de física, não é um problema de matemática, é um problema de física. 32 o quê? Meses? Ou 32 dias? Faz toda a diferença. São 32 segundos. Segundos. Então você precisa colocar, pessoal, a unidade aí. Entende? Senão você não comunica a resposta para as pessoas. É esse o negócio. Ah, mas faz diferença? Óbvio, pessoal, isso é um problema de ciência. Você tem que sempre lidar com a unidade. Você não vai. Ah, você pega. Vamos pegar um exemplo de química. Quando voltar para o laboratório lá, vocês. O negócio lá tem assim, vai fazer uma solução lá. Aí diz assim, ó, 32. Você vai botar um produto lá num recipiente lá, vai ferver o troço lá. Aí assim, use 50 do produto. 50 o quê? Gramas, quilos, toneladas. Se você botar, sei lá, né, no lugar de 50, botar gramas, botar 50 quilos, você vai estourar o laboratório, não cabe. Mas o bom senso não é o bom senso, você tem que reproduzir aquilo ali. Pessoal, seja fiel à unidade e à comunicação dos dados. Tá? Vocês, pessoal, assim, ó, vocês vão ser profissionais, pessoal. Então, assim, ó, sejam rigorosos com o que vocês estão fazendo. Mas isso é uma bobagem. Acostumem-se agora a fazer isso. Tá? Acostumem-se agora a fazer isso. Isso dá credibilidade para o que vocês estão fazendo. Credibilidade. 32 não tem credibilidade. 32 o quê? Comprimidos de cloroquina? Não, 32 segundos. Entendeu? É isso aqui, ó. Vocês têm que colocar ali isso com credibilidade. Vocês têm que colocar o dado aí, tá? Então, é preciso fazer isso. Muito bem. Sem problema, pessoal. Tá aí, então, né, o nosso problema resolvido, ó. Eu vou abrir a minha tela do Meet aqui e vou fazer uma pergunta. Eu vou chamar aí para vocês. Pessoal, vou chamar aleatoriamente aí, ó, tá? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Patrick, ficou com dúvida aí, velho? Patrick, está aí ainda? Ué? O pessoal está saindo da reunião? Pessoal, quem é que está aí ainda? Oi, eu tô aqui. Ué, o Eu tô pessoal aqui. Eu tô aqui. o resto está caindo aí, é isso? Tô aqui também. Fica atento, rapaz. Então vamos lá, ó. Patrick, ficou dúvida no exercício? Não, nenhuma. Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quem mais que está aí conosco? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos chamar aqui. Não, tá tranquilo, Patrick. Sossegado. Não tem problema, tá? Quanto a isso, não tem problema. Maria Eduarda, Amaral, entendeu o exercício? Sim, professor, eu já tinha feito ele, eu entendi. Tá ótimo, tá bem. Então é isso, pessoal. Nós vamos fazer agora o seguinte, então, tá? Então, eu vou... Deixa eu só apagar meu e-mail aqui. Chegou um e-mail bem na hora aqui. Esses e-mails do IF vem atrapalhando o cara.
Então a ideia é seguir na hora da aula, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui com vocês, tá? Eu ia começar hoje a aceleração, tá? Eu vou deixar, antes de começar, eu já até separei os exercícios de aceleração para a aula de hoje, ó, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar mais um exercício de velocidade média para vocês responderem, então, tá? Vamos achar um exercício de velocidade rapidinho aqui para vocês. Até vou bolar um exercício de velocidade rapidinho aqui para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui, vou achar no Google da vida, e vocês vão fazer aí. Peguem já o papel e o lápis aí, pessoal, tá? Pra gente fazer eles aí. Opa, exercícios... Não é exercícios físicos. Exercícios de velocidade média. Tá? Ó, exercício de velocidade média. Ó, já tinha uns aqui bem, já meio que separados aí. Bem tranquilo, ó. Não tem muito mistério. Vou escolher um aí pra vocês verem aqui. Tá? Esse aqui não, esse aqui é muito fácil. Esse aqui é fácil demais. Acho que tem um aqui até. Não. Travou. Aí. Esse aqui já é difícil para a unidade. Deixa eu ver isso aqui. Vou passar aqui. Tá aqui. Então eu vou botar esse aqui para vocês, tá? Eu vou colocar esse aqui para vocês fazerem. A gente faz junto depois, mas eu vou dar um tempo para vocês tentarem, tá? Já vou colocar ele aqui, tá? Para vocês tentarem. Deixa eu só salvar isso aqui, tá? E aí a gente já faz isso aqui. Presenças. Beleza, presenças. E agora vamos fazer aquilo lá. Beleza, já coloco para vocês na tela aí para vocês fazerem esse exercício então, tá? Então, é isso. Já vou colocar ele ali para vocês fazerem aí, tá? Muito bem. Sem título, sim. Tá aqui. Eu vou colocar aqui na tela. Fiquem tranquilos aí que já vai rolar, tá? Eu ratei. Tá aqui. Tá? Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu ver aí, pessoal. Tá visível o exercício aí nessa tela para vocês? Sim. Sim. Então tá. Então agora nós vamos fazer juntos esse exercício aqui, tá? Vocês vão pegar um papelzinho e uma caneta, nós vamos fazer juntos. Antes eu vou fazer a leitura com vocês. E aí, antes de vocês partirem para a prática, tá? Do exercício, eu vou dar a letra aqui do que eu interpretei. E se alguém quiser dizer, eu interpretei diferente, eu pensei outra coisa, fica à vontade, tá? Então vamos ver o que a gente pode fazer no exercício aí. Bom, vamos dar jeito. Problema de trem de novo, tá? Problema de trem de novo. Então vamos lá. A ideia é a seguinte. Um trem carregado de combustível, esses ainda se usam, hein? Um trem, em alguns locais ainda se recebe combustível por trem aqui no Rio Grande do Sul. Pelo menos eu imagino, acho que em Juí ainda tem isso. Mas se eu não estou enganado, pode ser que tenha parado. Bom, mas enfim. Um trem carregado de combustível tem 120 metros de comprimento. Tá, aí eu consigo imaginar. É um trem com 120 metros de comprimento. Tá? Ele faz o percurso de Campinas até Marília, são duas cidades do interior de São Paulo, né? Com velocidade de 50 km por hora. Tá? Então agora veja o seguinte. Ó, 120 metros de comprimento tem o trem. Ele tem essa velocidade aqui, ó, 50 km por hora, tá? E ele gasta 15 segundos para atravessar a ponte sobre o rio Tietê. Qual o comprimento da ponte? Pessoal, então, o que a gente tem aqui? Primeiro, tem o comprimento do trem, tem a velocidade do trem. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer com essa velocidade aqui, ó, 50 km por hora, pessoal. Tá, o que eu tenho que fazer com esses 50 km por hora aí? Vamos ver se vocês já conseguem entender aí o que a gente vai ter que fazer nessa brincadeira. Tem um negócio aí. 3,6. Como é que é, Frederico? Dividir por 3,6. Isso aí. Por que, Frederico? Putz, professor, agora você me pegou. Eu não lembro da explicação. É que aqui, ó, tá em quilômetro por hora, ó. Sim, e aqui tá metro, aqui tá segundo, ó. Então eu vou dividir por 3,6 para transformar esses 50 km por hora em metros por segundo. Professor, Pois não. assim, deu um número gigantesco. Eu pego sempre o último dígito,
Deixa eu transformar isso aqui, na verdade, que esse número não é bem conhecido. Isso aqui vai dar, deixa eu ver uma coisa aqui, vai dar, Eu parei no terceiro 8. deixa eu ver, vai dar 18, né? Vai dar 50. 3,888 e mais uma porrada de 8 aí, eu acho. Bota 13,8. Vamos fazer o seguinte, ó, para ficar mais fácil isso aqui, daí a gente não usa, bota 14, tá? 14, Mas assim, tá? Vamos transformar para 14 isso aqui. O correto aí numa prova aí, cara, isso depende muito, Frederico, tá? Mas em geral, deixa eu até te dizer isso assim, ó, tu tem que lidar com o erro. Tu tem que lidar com o erro. O ideal seria, nesse caso, botar 13,8. Seria botar 13,8, 13,9 até. Porque dá para fazer isso, tá? Tu vai estar lidando com um erro que é um erro aceitável aí no meio do negócio. E provavelmente, pelas respostas, tu vai conseguir, entendeu? Com 13,8, 13,9, chegar na resposta correta sem muito problema, tá? Para ficar mais fácil para nós, porque ainda a gente está começando aqui, eu vou aumentar esse erro. Isso não é uma coisa que a gente gosta em ciência. A gente gosta na ciência de diminuir o erro. Mas eu estou só chamando a atenção, porque por uma questão didática, por uma questão assim de facilidade de conta, vai ficar mais fácil a gente lidar com 14. Mas eu estou fazendo o que não deve ser feito, tá entendendo como é que é? Porque não é um decimal, né? Exato. Então, para não ficar aquela vírgula ali. Pessoal, aqui só para vocês entenderem o assunto aqui que eu e o Frederico estamos tendo aqui, tá? Desculpem, é que eu fiquei dando atenção para ele ali e eu esqueci de comentar com vocês, tá? Perdão. Então, ó, o Frederico ele deu a sugestão, pessoal, de transformar ó, esses 50 km por hora para metro por segundo. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó, esse 50 a gente vai dividir por 3,6, certo? Ao fazer essa divisão desse 50 por 3,6, vai dar 13,8888. Aí, o Frederico comentou comigo, fica ruim esse número, né? E eu falei, fica. Em geral, pessoal, a gente usaria aqui, ó, 13,9, que também é meio xarope. Então, para simplificar a nossa vida, 14. Tá? Então, assim, eu sei que, né, a gente não tá fazendo o que é mais correto aqui, tá? O mais correto seria usar o 13,9, mas como eu disse, por uma questão didática, eu vou usar 14. Bom, parei. Pessoal, vocês entendem o que eu fiz aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Tá bem. Então, veja, ó, eu transformei a velocidade. Agora vocês vão pensar comigo. Vocês têm o comprimento do trem e vocês têm aqui, esse aqui eu só vou copiar. Ó. Vocês têm o tempo, ó. Deixa eu inserir meu símbolozinho, tá? Vocês têm o tempo, ó. O tempo que vocês têm é opa, não é 2 iguais, né? Tempo é igual a 15. 15 segundos, tá, pessoal? Esse é o tempo para atravessar a ponte. Beleza, o que mais que vocês têm? Olha aqui, ó. Eu vou botar só assim, ó, comprimento do trem, tá? Vou botar menor aqui, ó, C-trem, tá? Comprimento do trem. Esse comprimento do trem é 120 metros, é isso, né? 120 metros. Ó, o que me falta? Vamos pensar, o comprimento de quem? A ponte. Pessoal, essa é a pergunta aí. Vamos olhar para a resolução do outro problema aqui, tá? Vamos pensar um pouco. De onde é que surgiu nesse outro problema? Quem é que é capaz de me dizer aqui, ó? De onde é que surgiu nesse outro problema esse 320 aqui? Quem é que lembra por que nesse outro problema deu 320? É a soma do que ele tem que percorrer com o tamanho dele. E com o tamanho da rua. Tamanho da rua, sim. Ó, é o tamanho dele, o tamanho do trem e o tamanho da rua. Tamanho da rua, sim. Certo? Aqui, pessoal, ó, veja a diferença do problema. Desse problema, primeiro que a gente fez, ó, para o problema que vem agora. Nesse problema que vem agora, não tem a distância do trem à ponte. Esse outro que eu estou fazendo agora não tem a distância do trem à ponte. Só tem o comprimento do trem e eu quero o comprimento da ponte. Tá me entendendo? Ó, essas duas coisas aqui, ó, são as coisas que uma delas eu tenho e a outra eu preciso. E isso aqui não vem como dado, porque ele está na ponte agora. Ele está na ponte. Então vamos lá. O que eu fiz ali? Eu somei os comprimentos. Lembra que eu somei os comprimentos lá, pessoal? Sim, senhor. Sim. Turma, o resto aí do pessoal, vamos acordar. Lembra que eu somei os comprimentos aí ou não? Sim. Tá. Sim. Então vamos fazer isso, ó. Qual é a distância que ele tem que percorrer? Tá? Qual é a distância que ele tem que percorrer? Distância é igual. Comprimento do trem, qual é o comprimento do trem? 120. Mais o comprimento da ponte. Eu sei isso? Não. Mas essa é a distância que ele tem que percorrer. Certo?
né? Se eu souber isso aqui, eu sei meu problema, tá? Então agora, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos colocar na nossa equação, ó. V é igual, tá? Equação da velocidade, esqueci como é que é a equação da velocidade. Quem é que me lembra aí como é que é a equação da velocidade? Putz, eu acho que é. Eu posso falar as siglas? Eu só lembro das siglas agora. Sim, as siglas. É CT mais CP dividido por tempo. Não, não, é delta S sobre delta T. Ah, Lembraram? sim. Ah, tá, ok. Pessoal, Esse mesmo. tudo bem, pessoal? Eu achei que fosse do cálculo ali já, eu já tinha até. É, né? Vamos Já com até calma. terminei aqui. Aí, Sim, professor, sim. desculpe interrompendo o senhor, mas é porque deu um número. Deu um número aqui. Já vamos ver. Vamos ver o Tem que vai dar. Vamos ver. Bom, pessoal, então aqui, ó, aqui tá a equação da velocidade. Já vamos ver, Fred. Então aqui tá a equação da velocidade, tá? Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Sim, senhor. Sim. A partir de agora eu quero ver a equação da velocidade na ponta da língua. Vocês vão ter equação para lembrar, pessoal. Então não adianta. Agora, me fala o seguinte aí. Quanto que vai no lugar do V? 14. 14. 14. Qual é o delta S? Olha o delta S. 120 mais... Onde é que está esse troço aqui? C da ponte. Deixa eu botar isso aqui. C da ponte. Tá? Esse C da ponte vai fazer um negócio que fica melhor. C da ponte. Tá? Deixa eu só fazer isso aqui melhor aqui, pessoal. Vai ficar... Depois, na hora de vocês lerem, vai ficar melhor esse troço aqui. Tá? Só arrumar aqui, ó, para ficar mais ajeitado. Tá? Fica mais organizadinho. Toque, né? Então tá aqui, ó. Comprimento da ponte. Tá? Deixa eu colocar isso assim, deixa eu recortar a primeira coisa. Vamos colocar na equação. Fica bem ajeitado aqui, fazer bem feitinho. Então, aqui fica, ó. Opa, 120, tá? Mais C da ponte. Deixa eu colocar aqui, opa, deixa eu colocar assim, ó. Deixa eu colocar desse jeito aqui. C, droga. Desculpa. C da ponte. Ó, C da ponte. Agora sim, tá? Beleza. E aqui, pessoal, 15 né? segundos. 14. Aqui vai o delta T, ó. É, que nós vamos usar 14... Não, 15 segundos. 15. 14 metros por segundo é a velocidade que a A gente fez, velocidade né? que ele tá, né? Isso. E aí, ó, delta T, pessoal, ó, vai ser o 15 aqui, ó. É isso aí, tá? Pessoal, vamos com calma, ó. Então eu vou parar aqui, ó, bem na mãe. Esse problema é que já era para estar pronto, mas vamos na mãe, porque a gente tá pela internet, eu não tô vendo vocês, eu não tô conseguindo ir na classe, não tô no quadro, e é isso. Então vamos na mãe. Tá? Bom, então, no lugar do V, 14. Vocês disseram que entenderam. No lugar do delta S, 120 mais comprimento da ponte, tá? E no lugar do delta T, o 15. Muito bem, o que eu tenho que achar aqui? Ó, eu tenho que achar esse comprimento da ponte, sim ou não? Sim, senhor. E o resto da turma aí, sim ou não? É isso. Sim. Sim. Tá. Agora eu pergunto aí, o que eu faço aí para achar esse comprimento da ponte? Me ajoelho e choro? Peço para alguém resolver para mim? Joga o 120 mais o comprimento da ponte pro outro lado, passa o 14. Primeiro, Vai né? dar certo. Primeiro, vamos na ordem das operações. Tá? Você está certo, tem que fazer tudo isso. Mas qual é a prioridade das operações? Primeiro, a gente resolve as divisões e multiplicações, para depois o que está somando. Sim. Tá? Só pra gente lembrar. Fred, isso é uma coisa bem normal aí, tá? Do pessoal confundir, cara. Então, assim, ó, só pra gente botar uma ordem aqui no nosso problema. Obrigado de novo. Ó, o que eu primeiramente vou fazer? Ó? E pode ser isso que deu teu número bruxo aí, cara. Então, tu toma cuidado, ó. Pode ter acontecido. E pode não ter nada a ver com o que eu tô falando, tá? É só porque eu não tô vendo o que você fez. Mas, assim, então, esse 15, ele está na parte de baixo da fração. Quando o número está na parte de baixo da fração, ele está dividindo. Então, isso é uma prioridade. Tá? Isso é uma prioridade. Lembra a prioridade. Multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então, a prioridade é botar esse número que está dividindo Pro outro lado. Sim. multiplicando. 14 vezes 15. Tá? Isso é igual. Ah, vai dar a mesma coisa. Ah, que bom. Então, vai dar 14... Deixa eu só dar mais um espaço aqui. 14 vezes 15 é igual a 120. Eu vou botar só mais CP agora, tá? Comprimento da ponte, que a gente já sabe que é o comprimento da ponte, para não ter que escrever tudo aqui, ó, tá? Pessoal, tudo bem com o que eu fiz aqui ou não?
Sim, senhor. Sim. Sim. E o resto aí, tudo bem? Então tá. Agora, vamos fazer 14 vezes 15 aí, pessoal, tá? 210. Já Quanto? 210. 210, tá bem. Deixa eu botar isso aqui, tá? Então, vamos colocar 14 vezes 15, 210. 210 é igual 120 mais, mais não é igual, mais comprimento da ponte. Beleza. O que eu quero achar? O CP, o comprimento da ponte. O que eu faço agora? Passo 120 pro outro lado, diminui. Isso, passo 120 para o outro lado. Mas quando ele passa para o outro lado, o que acontece com o sinal dele? Ele vai inverter, vai ficar menos. Isso. Exatamente. Então, ó. Beleza? Tranquilo. Aí, quanto dá isso aí? 90. 90. 90 o quê? Meu Deus, metros. Isso. Esqueci de colocar um metro de novo. Eu esqueci lá Fechou? na outra, esqueci nessa. Aham. Ah, tranquilo. Tô fazendo mais agora para zoar mesmo. Mas, Aí, assim, os dois números mais próximos que tem ali é 88,5 e 100. Aí vai Cara, no 38? vamos pensar um pouco. Você olhar, depois a gente abre até a página da internet para a gente ver a resposta. Pensa comigo. Será que aquele erro ali, ó, que a gente acrescentou, é um erro muito grande? Assim, se a resposta for 88,5 é um erro de mínimo. 1,5, né? Metros. E se for para 100, é muito erro. É muito mais, Então, assim, qual é o menor erro aí? De 1,5. Então qual que a gente marcaria? 88 ponto. 88,5. Erramos por meio metro. Tá bem, que se for uma pessoa, meio metro já Já é legal, já é uma boa. Tu entendeu a questão? Se tu errar por meio metro aquela questão ali, ó, tu arregaça uma pessoa, tá entendendo? Imagina uma esse é o curva, curva por meio metro, já é. Entendeu? Então, assim, a gente não pode errar por meio metro. Aqui, Então, no caso, a gente errou por meio metro, porque, assim, a gente agora vai corrigir esse meio metro, tá? E ao corrigir esse meio metro aí, ó, dá 88,5. Claro que não tem resposta aqui, né, pessoal? Por quê? Porque eu já botei o número aqui, ó, 14. Mas, assim, ó, 88,5. Vamos abrir lá para ver se é isso aí mesmo, se eu não fechei aquele troço. Primeira resposta, vê se a resposta abre. 88,5, ó. Tá, ó, aqui, ó, 88,5. Olha o número que ele usou na resolução dele lá, ó. Ele usou 13,8, ó. Tá? Por que eu não usei o 13,8? Porque dá um número bruxo aqui, ó. Tá? Para não dar esse número bruxo aqui no meio, ó, 208,5 menos 120, ó. Para evitar isso, eu usei um 14 ali. Mas o meu erro é aceitável de tal maneira que eu consigo avaliar a resposta com esse erro. Porque eu consigo estimar. É porque o senhor consegue estimar, porque tem as opções, né? Que se não tivesse. Pois é, exatamente. Essa é a vantagem da questão com as opções, você consegue estimar. E agora, se você não tiver as opções, bom, aí, né? E aqui, o Fred tocou num ponto muito importante, pessoal. Um ponto muito, muito, muito importante. Você consegue estimar que você tem as opções. Agora, se você estivesse fazendo um experimento, qualquer estimativa errada dá o experimento como um todo errado. E vocês estão vendo aqui, por esse exemplo, que é um exemplo bobinho, né? Que um erro de meio metro é um erro bem considerável entre você e um trem. Uma vez, professor, eu estava no colégio militar, né? Acho que o senhor sabe, falei nas últimas aulas. Uhum. E lá, em vez de artes, tinha a matéria de desenho, né? Projetava porrada de coisa lá. Aí teve uma prova que a gente tinha que projetar uma curva. Uhum. E assim, a curva não pode ser muito acentuada, mas também não pode ser muito fechada, porque senão tu voa longe. Uhum. Aí, o que tinha que fazer? Tinha que fazer o comprimento da curva certinho, o ângulo certinho, que o carro não ir embora e não ser muito puxado para dentro. Claro. Eu errei por meio metro, meu professor me deu um tapa e falou: se tu fosse engenheiro, tu tinha matado uma porrada de nego com esse teu projeto aqui, tem que ficar esperto. Eu vou fazer assim, não precisa ter debatido, mas... Eu achei meio extremo o tapa, né? Eu acho que não precisava ter batido ninguém, acho que não é o caso, mas vamos lá. Já que tu tinha matado uma galera, tu tinha. Eu não usaria punição física como forma de te ensinar, mas cada um, né? Mas enfim, a ideia é a seguinte, cara, você mataria uma galera. Deixa eu dar um exemplo para vocês, pessoal, de uma situação aqui, deixa eu abrir o Meet aqui para aparecer o rosto tá aparecendo, só para mim ver a tela do Meet e imaginar que eu tô vendo vocês, pelo menos imaginar. Então, assim, ó, só para vocês ver aqui, tem um negócio no chat aqui, não, só estou
Pelo chat, tá. Mas era o que eu já tinha lido antes. Então, assim, pessoal, só para mim comentar com vocês. Por exemplo, tá? Assim, ó, vocês podem achar que isso não faz diferença, mas faz toda a diferença. Por exemplo, agora eu vou pegar um exemplo de química para vocês. Um exemplo de química. Na prática, vocês vão conseguir trabalhar com isso muito bem, assim, depois de um certo tempo. Vocês vão ter parâmetros que não são parâmetros, assim, ó, matemáticos, eventualmente. Vocês, com experiência, vão conseguir, muitas vezes, fazer ajustes, tá? Sem fazer muita conta. Isso é uma verdade. Depois de um certo tempo, a gente se torna mais cozinheiro do que propriamente químico. Eu costumo brincar que o cara do laboratório é cozinheiro, né? Ele não é químico. Claro, ele é químico, mas ele brinca mais com as panelas do que propriamente ele faz conta, tá me entendendo? Ele desenvolve equações. Aí você vai dizer, tá, meu, o que você está querendo falar? Pensa, por exemplo, na situação que você tem que ajustar o pH de uma piscina. Então, assim, por exemplo, ó, 7, tá? Se vocês já ouviram falar, deixa eu só parar aqui, vocês já ouviram falar da escala do pH, pessoal? Ouvi falar uma coisa, saber qual é outra, professor. Eu também, já eu ouvi tenho, falar, né, eu tenho uma ideia também do que é o pH, mas vamos lá, o resto da turma aí sabe o que é pH ou não? Eu já ouvi falar sobre pH, mas não sei muito sobre. Não. Eu já ouvi falar Sei também. mais ou menos sobre o pH, porque eu trabalho com produtos em cosmético. Porém, eu não sei explicar para o senhor. Tá, Ana Camila, deixa eu ter minha parente, na verdade, tu é Garcês, eu também sou, mas enfim, o que acontece é o seguinte, ó, tu trabalha com produtos de cosmético, tu vai fazer um sabão, tá, um sabonete, sabão é ótimo, tu vai fazer um sabonete para limpeza de pele, lá para tomar um banho, perfumar, tu nunca ouviu, né, essa expressão pH neutro? Já ouvi. Uhum. Deixa eu ver se eu posso abrir um negócio aqui para vocês, ó, vou abrir aqui, mesmo que vocês digam que não, BPH. Eu vou abrir porque agora já foi. Então, a ideia é a seguinte, ó, deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Então, isso aqui, ó, tá? Eu vou abrindo uma nova guia, ó, pessoal. Pessoal, eu quero deixar claro o seguinte, ó, eu não sou professor de química, tá? Professor de química é a professora Mariana, o professor Rodrigo, o professor Jean, o professor Kleber, são outros professores, tá? Eu sou professor de física. Mas aqui, ó, eu tô pegando um negócio, ó, que é o pH, tá? Que é o pH. Só para dar um exemplo para vocês aqui, ó, tá? Então pensa comigo, isso aqui, ó, é o que a Ana Carolina ouviu falar na vida dela, ó, que é o pH neutro. O que significa dizer que o pH é neutro? Que ele não é ácido e ele não é alcalino, certo? Que ele não é ácido e que ele não é básico, pessoal. Tá, então, vamos pensar no seguinte aqui, ó. 7 é o pH ideal para um produto de limpeza. Vamos pensar por que é interessante não ser ácido. Ora, obviamente vai queimar a pele. Tá? Agora tu pega aqui um pH alcalino, pessoal. É um pH básico, resseca a pele. Tá me entendendo como é que é? Então o pH neutro, ó, ele é um pH interessante nesse sentido. O sangue humano tem pH neutro. Então, uma das coisas que, por exemplo, o pessoal faz aí que é um hábito horrível na vida, fumar. O pH, ele fica ácido do sangue. É por isso um dos fatores, pelo acréscimo, por exemplo, de monóxido de carbono no sangue. Então, isso é um dos fatores que leva o fumo a ser uma das coisas ruins, muitas outras. Mas isso é um dos fatores, por exemplo, que acidifica o sangue. Agora, essa não é bem a discussão aqui. Olha como o pH é importante para vocês. No caso da nossa amiga ali, a Ana Carolina, por exemplo, ó, o pH neutro é muito importante para a confecção, por exemplo, dos produtos de limpeza que ela vai usar, os cosméticos, sabe? Uma pomada que é ácida, coloca na pele e queima. Né? Você pega, por exemplo, aqueles cosméticos que a gente ouve por aí, né, que diz assim, são dermatologicamente testados. Tá? Então você pega, né, esses produtos que o pessoal vende de catálogo, eu não vou falar marca aqui, tá, pessoal? Vocês conhecem, vocês sabem que tem vendedora disso, vendedora daquilo, não precisa falar. Tá? Então, assim, tem as revistinhas, a pessoa traz na tua casa, encomenda, né? Sua mãe compra, essa coisa toda. Então, diz lá, é dermatologicamente testado. O que é um produto dermatologicamente testado? Entre outras coisas, tá? Ele é hipoalergênico, né? Então, assim, os componentes dele não produzem, não dão alergia, são testados para não dar alergia. Você coloca um troço na pele, né? Deixa eu contar uma coisa, tá? Uma história curiosa. Uma vez eu fui para o Paraguai, tá, pessoal? E aí, não fiz contrabando, tá?
Até porque eu não tenho dinheiro para contrabandear nada e eu sou servidor federal, não vou fazer isso porque eu estou lesando meu país, tá, pessoal? Mas eu fui ao Paraguai conhecer, né, numa excursão com a escola, o Paraguai, e aí eu resolvi, claro, trazer uma lembrança dentro da cota de presentes para minha namorada na época. Eu comprei um hidratante. Cara, o negócio a mulher passou na pele, meu, assim, aquilo descamou a pele da mulher. Era um negócio, né, de boa marca e tudo, mas devia ser falsificado, velho. E eu dei o azar de comprar o negócio. E aí a criatura foi lá e passou aquilo na pele e fez mal. Provavelmente era alguma coisa nesse sentido, não era hipoalergênico, entendeu? E aí o meu presente, que era para ser um negócio legal, virou, sabe, uma coisa horrível. Mas assim, então, ele é hipoalergênico, e uma das coisas aí para ele ser hipoalergênico, esses materiais, eles têm que ter pH neutro. Se ele tiver pH abaixo de 7, ó, de 7, ele é ácido, se tiver acima de 7, é alcalino. Agora, você vai pensar assim para mim, tá, mas de 6 para 7 muda muito? Muda quanto aqui nessa escala, pessoal, de 6 para 7? Muda quantos números de 6 para 7? Quantos números muda ali? Conseguindo. Tá, vai ficar assim. Tá? Vai ficar gravado. Pessoal, quantos números? Pode ficar tranquila, tá? Vai ficar gravado. Então, assim, ó. Quantos números muda do 6 para o 7? Não é 1? 6 por 7, 1. 1, né? E quanto muda do 7 para o 8? Quantos números mudam? 1 também. Não, também. Tá, quer dizer então que o pH 6 é uma vez mais ácido que o 7, é isso? É isso. É 10 vezes mais ácido que o 7. 10? 10 vezes mais ácido que o 7. Por quê? É 10 vezes mais ácido que o 7. Professor, tipo assim, ó, eu trabalho num salão de beleza e minha Tá. mãe é vendedora de uma linha de cosméticos, Tá, de uma linha de cabelos, tá. tá? Aí, como a gente trabalha com descoloração, essas coisas, eu tenho uma professora que tinha uma fitinha de pH. Isso! E aí eu peguei a fitinha dela e disse, olha, eu vou testar, né? Aí tinha todas essas corzinhas que o senhor tá mostrando. Uhum, E eu coloquei essa fitinha de pH num oxidante, num OX, uma água uhum, oxigenada. uhum. Para cabelos, obviamente. E deu, acho que no laranjinha, que é um pH mais ácido, né? Bem ácido. Nesse caso, tem que dar. A água oxigenada, ela é ácida. Entendeu? E justamente ela descolore porque é ácida. Entendeu? Ela é ácida. Nesse caso tá correto, ela é ácida, ela tem que descolorir, entendeu? Ela queima o cabelo. Se você trabalha com estética, vai me corrigir, tá? Então, assim, se eu estiver falando alguma besteira, você, por favor, me corrija. Provavelmente, quando você usa água oxigenada, descolorantes no cabelo, uma das coisas que acontece com o cabelo é que ele fica desidratado, é ou não é? Correto? Perde água. Perde Sim. água porque esses descolorantes eles têm pH ácido. Então, em geral, a pessoa lá faz a descoloração do cabelo e em seguida já faz uma hidratação também. Em geral é isso. Eu tô falando uma coisa que eu não entendo, mas acho que a pessoa vai passar por um processo de hidratação. O que acontece? A pessoa passa água oxigenada em casa, o cabelo fica, como a gente costuma dizer, uma palha. Não é isso? É verdade. É isso, né? Desculpa o linguajar, mas é só para vocês entenderem. Eu acho que é por aí, entendeu? Fica ácido. Agora pensa comigo aqui, ó. Quão sutil é esse negócio? Pessoal, veja se vocês entendem, ó. Do 6 para o 7, tá? Você vai dizer assim, aumentou aqui, ó, do 7 para o 6, na verdade, diminuiu 1. E eu falei, fica 10 vezes mais ácido. 10 vezes mais ácido, pessoal. 10 vezes mais ácido. Essa escala aqui, ó, é uma escala didática, assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, na matemática, prestem atenção agora aqui, ó, bem importante. Vocês já estão, quem é o professor de matemática de vocês? O nome eu também não sei não, Ih, professor. esqueci o nome É dela. professora, peraí, deixa eu ver aqui. A Natália? Não é a Andressa? Não sei. Tá, mas não interessa. Comentem com ela sobre a escala. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. É Andressa. Ela é nova, eu não conheço. Ó. Conheçam, por exemplo, ó, a escala logarítmica, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a escala logarítmica para vocês verem. O que acontece nessa escala aqui? Na escala logarítmica, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Na escala logarítmica, tá?
O que acontece, tá? É o seguinte, ó, o pessoal não consegue entender isso é um problema, na verdade. Aqui, ó, vê se eu consigo, ó. Vamos lá, deixa eu ver se é essa aqui, abrir uma nova guia, deixa eu só ver se é essa aqui. Deixa eu ver se é essa aqui, que daí eu já coloco, aí a gente já discute. Não era vídeo que eu queria. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa escala aqui. Aqui, escala aritmética, escala logarítmica, tá? Ó, então, o que que acontece aqui, ó? Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Abrir uma nova guia. Ó, vejam que essas escalas, essa aqui é a escala que a gente usa, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Olha a escala logarítmica, ó. Ela não varia da mesma forma que a escala aritmética, ó. Ela não varia da mesma forma que a escala aritmética. Então, o que que acontece numa escala... E por que que a gente faz isso? Por que que a gente usa essa escala? Porque ela, aqui, pessoal, a concentração de íons é 10 vezes maior nessa escala aqui, ó, tá? Quando você vai do 6 para o 7. Se você tivesse que representar, isso ficaria muito grande. Então, pensa comigo aqui, ó, tá? Do 6 para o 7 é 10 vezes mais. Tudo bem. 7, por exemplo, ó, a gente usa num, sei lá, num cosmético, como a colega falou ali. Mas, por exemplo, assim, ó, na piscina, é 7 também. Por que se você colocar produtos na piscina para limpar a piscina com pH diferente do 7, o produto não funciona? Porque ele não está no pH adequado. Ele vai ficar ou ácido ou alcalino. Você já entrou provavelmente numa piscina e sentiu a pele coçar, já sentiu o olho arder. Isso significa que o pH está ácido. E numa piscina, pessoal, deixa eu ver aqui. Até deixa eu colocar aqui, ó, medidor de... Vamos botar assim, ó. Fita, ó, medidora de pH, tá? Vamos colocar uma imagem aqui para vocês verem. Olha as imagens aqui. Vamos ver se a gente acha uma imagenzinha para vocês verem, né? Quais são os valores aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui eu acho que é interessante. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui. Ver se a gente consegue abrir isso aqui numa nova guia para vocês verem. Ó. Ver se vai aparecer aqui. Tá. Esse aqui até que tá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero um que apareça a escala, velho. Deixa eu ver. Para, rapaz. Espera aí só um pouquinho, João. Deixa eu apresentar você aqui. Pessoal, esse aqui é o Tigre, ó. Ele tá aqui na aula hoje. Tá, deixa eu só ficar aqui. Para, Tigre. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, o irmão dele ali também. Então, assim, ó. Deixa eu ver se não tem o teste de pH aqui. Tá? Teste de pH. Tá? Teste de pH da piscina. Não vou botar fita. Tá? Aqui vai ficar melhor. Acho que aqui a gente vai ter melhor. Tá aqui. Era isso aqui, tá? Abrirem uma nova guia. Aí, pessoal, agora sim. Ó, então eu vou deixar aqui, ó, os nossos pHs. Neutro, ácido e alcalino. Olha os nossos testes de pH. Ó, 7, 6, 7,4, 7,2, 6,8. Veja que os pHs aqui, ó, na escala, por exemplo, dos testes, ó, não varia de ponto a ponto, ó. Ele varia de 0,2 em 0,2. Tu vê que essas variações aqui, ó, num teste de piscina, ó, então aqui tá toda a escala, ó, de 0 a 7. Mas num teste de piscina, não dá para variar um ponto, pessoal. Você tá me entendendo? Se variar um ponto no teste de piscina, você queima, você mata a pessoa. Você tá entendendo? Você tá colocando a pessoa dentro de um ambiente completamente ácido. Então, assim, ó, esses aqui seria a faixa ideal de pH, 7,6, 7,4. 7,2 já é pH aqui que está próximo do neutro, mas é um pH básico, ó. É um pH que é indo para o básico, na verdade, ó, indo para o básico, já é um neutro mais ou menos. Então essas variações aqui tem que ser muito pequenas, muito, muito, muito pequenas, tá? É isso aqui. Pensa num exemplo aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, pior ainda, ó. Então, olha, você pega aqui, isso aqui é o pH neutro, tá? Um peixe, pessoal, de água neutra, tem que viver no pH 7. Agora, se você botar um peixe no pH 6, você mata o peixe. Os peixes que vivem em pH ácido, o máximo que eles suportam é 6,8. 6,8, pessoal. Por quê? Porque do 7 para o 6 é 10 vezes mais ácido. Você já deve ter visto, pessoal, o seguinte, ó. Ai, fechei. Você já deve ter visto aí, pessoal, esses peixes aí que tem nos aquários aí. Esses peixes, coitado, alguém mede pH, pega aqueles douradinhos, aqueles, os king, aqueles. Você sabia que esse peixe é o peixe que mais sofre? Porque aquele peixe é uma carpa, ele é gigante, colocam ele no aquáriozinho pequeno e colocam sempre ele num pH inadequado.
Sempre. E essas variações de pH, ó, tem que ser sempre muito baixas aqui, pessoal. Muito, muito, muito baixas, ó. Porque a escala de pH é uma escala de 10. Então, assim, por exemplo, ó, um erro aqui nessa escala, ó, de 6,8 para 7,6, não é um erro de 0,8, é um erro de 8. Você tá me entendendo? Porque cada divisão ali é de 10, pessoal. Tá entendendo como é que é o negócio? Então, um decimal equivale a um inteiro. Aqui, por exemplo, ó, 6,8 para 7,2 não é 0,2, é 2. Né? 6,8 para 7,2 não é 0,4, é 4. É 4 vezes mais ácido. Tá entendendo como é que é? Sim, sim. É meio louquinho assim, não sei entendendo. É uma escala. Você usa essa escala, são formas, é que a concentração de íons é muito grande. Então, como a concentração de íons é muito grande, se fosse explicar isso numa escala linear daquelas, ficaria muito ruim. Então, para explicar ela melhor, para condensar, você usa a escala logarítmica e converte ela. É mais fácil. A mesma coisa, essa escala logarítmica, ela é usada, por exemplo, que é na escala dos terremotos. Alguém aqui já ouviu falar da chamada escala Richter? Já, mas Eu já ouvi no jornal. Só. Eu também já ouvi no jornal. Então, assim, ó, um terremoto tem 3 pontos na escala Richter. A escala Richter, se eu não estou enganado, ela vai até 5 só. Então, vamos colocar aqui, tá? Porque é mais fácil a gente buscar do que ficar dando chute, né? Então, a escala Richter, ó, tá? Escala Richter. Então, o que acontece com a escala Richter? A escala Richter é a escala de energia para os terremotos. Vamos ver aqui? Tá? Vamos ver o que acontece aqui com essa escala Richter também. Ó, é menor que 13,5, não, ela vai até 10 também, tá? Ó, 13,5 a 8. Só que pegar aqui, ó, do 3 pro 13 pro 4, por exemplo, é 10 vezes mais intenso. Entendeu? É 10 vezes mais intenso, porque ela também é uma escala que é logarítmica. Ó, vê se essa aqui não fala isso. Escala de intensidade, não é isso aqui que eu quero. Eu quero ver se a gente compara com a escala logarítmica aqui, mas não tem. A escala Richter, vamos ver se aqui acontece uma imagem disso. Eu queria ver a comparação com a escala linear. Vamos ver se tem alguma comparação. Não achei. Mas tudo bem, tá? Então a escala Richter, ela é uma escala logarítmica também, só para vocês terem uma ideia. Ó, a palavra está aqui, logaritmo, vamos ver se não aparece aqui isso aqui, tá? Então o que acontece, ó? Essa aqui na verdade não é isso. Então assim, o que acontece é o seguinte, ó, quando tu vai de um ponto na escala Richter para 2 pontos, por exemplo, na escala Richter, o terremoto, ele não cresce a intensidade uma vez, ele cresce a intensidade 10 vezes. 10 vezes, tá me entendendo? Por causa da quantidade de energia envolvida no processo. Então, para representar essa quantidade de energia, você usa logaritmo. Vocês vão precisar muito disso, tá? Não para terremoto, que não é o que vocês vão trabalhar, mas para o cálculo de pH, pessoal, que eu não preciso. A colega já citou que o pH ela usa em cosmético. Eu falei que pH você usa em piscina. Eu não sei, assim, ó, a quantidade de coisas que vocês usam o pH, tá? Mas você pode perguntar para o professor de química, qual a importância do pH na minha vida? Pergunta aí, na minha vida de técnico em química. Professor, qual é a importância da escala de pH na minha vida? E qual é a relação da escala de pH com o logaritmo na matemática? Pode perguntar para o professor de matemática e pode perguntar para o professor de química, por exemplo, se vocês quiserem. Eles vão dar uma ideia melhor para vocês desse negócio aqui. Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, um erro mínimo, ó, de 0,2 é um erro que representa 2 vezes mais acidez. No nosso problema, só para fechar a discussão, eu errei por meio metro e com um pouco de bom senso, eu fui lá e arrumei. Mas aqui, né, tinha como. Agora, no caso de vocês, esses erros em laboratório, eles são erros que são muito sutis. No laboratório, como você não tem a resposta pronta, certo? Para estimar o erro, cara, então você tem que diminuir ao máximo possível o erro, principalmente se estiver trabalhando com pH, se estiver trabalhando com alguma coisa que seja escala logarítmica, tá? Alguém me mandou... aqui, ó, alguém me mandou um negócio aqui. Eu enviei, senhor. Isso, deixa eu ver se eu consigo baixar ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo baixar essa imagem pra gente abrir aqui. Obrigado, Frederico. Nada, professor. Vamos ver se a gente abre ela aqui. Eu vou botar aqui na minha pasta, tá? Pra gente... Obrigado.
pra gente abrir para todo mundo aqui. Aí, agora vamos abrir ela. E o gato comendo lá. Ela é pequena, tá, pessoal? Vamos tentar ver se a gente consegue aumentar ela, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, ó, aqui seria, deixa eu ver aqui, ó, a escala, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui seria a magnitude, ó. Então, quando você vai de 0 para 1, cresce 10, e cresce, ó, do 0 até o 10, na verdade não cresce 10 vezes, cresce 100 vezes o negócio. Então desculpa, 1000 vezes a energia. Então é muito grande, tá, pessoal? É uma escala que não é linear, ó. Vocês podem ver que é uma escala curva, tá? Essa escala, pessoal, de crescimento não linear, tá? Ela também existe outra escala. Fiquem muito atentos a isso, tá? Quando falarem com a professora de matemática também. Para vocês vai ser muito importante, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, né, os dados do crescimento World in Data, tá? Deixa eu ver se a gente consegue ver no World in Data. Covid, vacinei, cases. Ó, Brasil, coronavírus pandemic, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se a gente consegue ver os gráficos aqui. Baixa o conjunto de dados com World in Data. Vamos ver se a gente consegue baixar os dados. Tá? Basicamente, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês as curvas do Covid. World in Data, Covid. Tá? Brasil. Se a gente consegue ver os gráficos aqui. Só para a gente ter uma ideia do gráfico aqui das mortes. Eu ainda não sei mexer nisso aqui, mas atualização de dados, tá? Está bem perto de 500 mil, né, professor? E assim, ó, esse é um dado que ele também tem um crescimento que não é linear. Tá aqui, ó. Esse aqui, ó, é o dado do crescimento, ó. Esse aqui é o dado do crescimento. Deixa eu abrir aqui para vocês terem uma ideia. Onde é que tá? Ó, esse é o dado do crescimento, ó. O pessoal não se deu conta disso aqui, tá no Twitter, na verdade. Mas enfim, não tem problema, tá? Deixa eu abrir a imagem aqui do Twitter para vocês. Olha como é que foi o crescimento aqui no Brasil, ó. O crescimento no Brasil não foi reto. Foi um crescimento que a gente chama de exponencial, pessoal. Tá? Esse crescimento, ele foi muito rápido, rapidíssimo, certo? Ó, ele cresceu rapidamente, depois atingiu um patamar. Nunca caiu um pouco, ó, durante o ano passado, não vou entrar em discussão do porquê caiu, e aí depois teve um crescimento acentuado, exponencial de novo. O crescimento exponencial é muito também acentuado, ele é muito rápido, muito acelerado. Não cresce de 1 para 1, ele cresce muito mais. Então peguem, por exemplo, aqui, ó, o número de casos que vocês têm aqui, ó. Vocês têm 1000 aqui deixa eu ver uma coisa aqui, a escala. Vocês têm uma escala aqui, ó, e percebam o tempo, tá, pessoal, que vocês têm para o crescimento desse gráfico aqui, para vocês chegarem a 1000 casos. É um tempo relativamente grande, ó. Agora, pensem aqui, ó, no tempo para chegar, ó, tá? Nessa quantidade de casos, nos mesmos 1000 casos aqui, ó, esse gráfico está desatualizado. O tempo se torna muito menor, condensado para ter o mesmo crescimento. Isso por causa do crescimento exponencial também. Então, é outra operação matemática que vocês deveriam e devem aprender no primeiro ano, tá? Que é, assim, muito importante. Só finalizando, só para deixar claro, para vocês, de maneira direta, tá? Para vocês, de maneira direta, aprendam, tá? Deixa eu colocar em português, isso mesmo. Aprendam escala logarítmica, porque vocês vão trabalhar com a escala logarítmica direto com pH, vocês precisam saber a escala logarítmica, e para interpretação de dados, representação de dados, muitas vezes vocês vão precisar colocá-los numa escala exponencial. Por que vocês vão precisar fazer isso? Colocar numa escala exponencial, tá? Porque os dados às vezes crescem tão rápido que se você colocar num gráfico reto, você não tem a dimensão do crescimento. Então, assim, você coloca em outra escala para representar melhor. Então, pessoal, esses dias eu falei com a galera da Info, tá? E a galera da Info me saiu com o papo assim, eu odeio matemática. E eu fiquei pensando assim, como é que os caras usam um computador, né? Quer dizer, é a diferença entre o cara que é usuário e o cara que entende o que está fazendo. Como é que o cara usa o computador sem imaginar que sistema binário
é uma coisa fundamental na vida das pessoas. Ele precisa, toda a informação que você tem no computador é matemática. Se o cara não gosta de matemática, ele não pode operar um computador. Ele não entende como funciona. Pode, mas ele não entende como funciona um computador. A mesma coisa com vocês. Vocês vão ser técnicos em química. Ah, mas para operar isso eu preciso, no mínimo, para entender. No mínimo, para entender. Você não precisa fazer as contas de laboratório com um grande grau de perfeição ainda, porque você vai ser técnico. Mas assim, pessoal, é o que eu falo. Se coloque profissionalmente. Sem problema. Faça isso, você coloque profissionalmente. Agora, né, tenta fazer o seguinte, tenta continuar seus estudos. Por exemplo, a instituição aí vai ter uma licenciatura em Química. Por exemplo, mas eu vou fazer licenciatura em Química para dar aula. Bem-vindos, eu sou professor, né? É uma possibilidade de emprego. Aí você pode fazer mais do que eu fiz. Você pode virar pesquisador, você pode trabalhar numa empresa, você pode trabalhar numa indústria, você pode trabalhar... Ah, mas se eu for técnico, eu vou ser também trabalhar numa indústria. Mas alguns projetos você não pode assinar, entendeu? É isso. E de maneira geral, sendo bem claro, estudo demora. Ninguém está dizendo que não. Mas o estudo, pessoal, ele faz o seguinte, o resultado dos seus anos de estudo, ele reflete diretamente na sua qualidade de vida. Diretamente na sua qualidade de vida. Então, essa semana passada, saiu um dado que é o seguinte, ó, quanto mais informal é o emprego de uma pessoa, vocês entendem o que eu estou querendo falar com informal? Por exemplo, a pessoa assim, não tem carteira assinada, ou não tem concurso, que é o meu caso, entendeu? Mais exposto ao coronavírus a pessoa está. Ela teve que voltar a trabalhar. A pessoa, por exemplo, que não vive com carteira assinada, que não tem um concurso, não sei o quê, ela está exposta na rua, ela tem que se colocar no mercado, ela tem que ficar exposta à doença, tem que trabalhar no ônibus, entendeu como é que é o negócio? Isso, por exemplo, para vocês, vai dizer assim, ah, mas é bobagem, o coronavírus é bobagem. O cara que me disser isso, tá, que coronavírus é bobagem, eu tenho 2 casos próximos para citar e dizer que não é bobagem. Meu pai morreu, isso não é bobagem, eu perdi meu pai pro coronavírus. Tá? E o segundo caso é a minha cunhada, que ficou com sequela neurológica. Ela não mexe mais a perna e os dedos da mão ficaram fechados. Ela não movimenta mais a mão esquerda. É assim a mão dela agora, é uma garra. Tá? E a perna direita dela, ela arrasta a perna, ela não consegue mais mexer. Sequela neurológica. Então, quem diz que coronavírus é bobagem é porque não teve um caso de coronavírus perto de si. Ou se teve a sorte de ter um caso leve. Tá? É isso aí. Mas eu tive um pai que faleceu em função do coronavírus. Então, a qualidade de vida, ela está relacionada diretamente à quantidade de anos de estudo que você vai ter. E quando eu falo de qualidade de vida, não é necessariamente dinheiro. Eu falei qualidade de vida, não dinheiro. Ponto. É isso. Dinheiro é muito importante. Qualidade de vida é mais importante do que dinheiro. Tá? Ah, mas dinheiro traz qualidade de vida. Eventualmente. Tá? Se você tiver que parar a sua vida para ganhar dinheiro, você não tem qualidade de vida. É isso. Pensa um pouco sobre isso aí. Você é novo, mas tem que começar a pensar nessas coisas, porque a vida está caindo no seu colo. Você é adolescente, aí em seguida vai estar na vida adulta. Então, são só algumas coisas que eu espero que vocês façam. Siga estudando. Tá? Eu, quando saí da faculdade, pessoal, eu não tive oportunidade diretamente de fazer mestrado, essas coisas. Eu tive que construir isso, porque eu sou de família pobre. Tá entendendo? Então, eu tive que fazer a faculdade, eu tive que trabalhar, aí fui me especializar, fui fazer concurso, mas demorou para fazer. Se você tiver a chance de emendar tudo e fazer isso o quanto antes, é melhor para você. Segue estudando e aproveita a instituição que dá a oportunidade de fazer projeto, dá a oportunidade de você fazer graduação, e cara, vamos colocar isso assim, ó, às vezes as pessoas não se dão conta, estão num campus que é o mais consolidado, hoje vocês não conseguem viver o ambiente do campus, tá? Mas vocês estão no campus mais consolidado do Instituto Federal Farroupilha, são 9 campos ou 8 campos, eu não me lembro bem. Vocês estão no campus mais consolidado, com uma das melhores estruturas, o campus Alegrete. Professores que são, pensa comigo o privilégio que você tem. Eu vou falar agora do curso que vocês estão fazendo. Tá? Antes de eu falar isso, estão me ouvindo aí, pessoal? Sim ou não? Sim. Tá. Sim, senhor. Pensa no curso que vocês estão fazendo. Olha aqui, ó. Tá? Professor, é mestre ou doutor? Eu ainda não sou mestre, estou encaminhando meu mestrado, não consegui fazer, pela minha origem. São mestres ou são doutores? Tem aula, tem laboratório. Quando voltar às aulas, você vai para o colégio de ônibus, passa o dia no colégio, tem as refeições de graça, volta para casa de ônibus, e a assistência que vocês precisam de psicólogo, médico e dentista. Vocês já viram isso em algum filme? Isso é um colégio daqueles colégios norte-americanos, gente. E o pessoal achando que isso é ruim. Pelo amor de Deus, olha como está a educação no Brasil. Vocês têm o privilégio de ter acesso a uma instituição desse tipo.
Valorizem sempre a instituição que vocês estão, utilizem bem os professores de vocês, que são altamente qualificados, e descubram todas as possibilidades que o campus oferece para vocês, que são muitas, eu não digo infinitas, porque também, mas são muitas oportunidades. Pesquisa com agricultura. Ah, eu quero trabalhar com química e trabalhar com agricultura. Beleza, tem experimento de aquaponia, criação de peixe e plantas. Ah, eu quero trabalhar com, sei lá, quero trabalhar com cosméticos. Tem. Quero trabalhar com alimento. Tem. Entendeu? Então, aproveitem as oportunidades, bicho. Aproveitem essa oportunidade. Infelizmente, vocês estão começando no curso num momento de pandemia, que eu espero passe logo com a bendita vacina, que chegue logo para todos nós e que a gente tenha a possibilidade de se encontrar e viver um ambiente universitário, um ambiente de campus que muda a vida de uma pessoa. Vocês vão respirar conhecimento. Isso faz toda a diferença também. Tá dentro do ambiente faz diferença. Mas fique claro, pessoal, assim, ó, esse investimento que se faz em vocês é um investimento para dar retorno para vocês. Porque seria muito fácil, eu estou com a vida resolvida, eu já estou de pantufa, entendeu? Eu estou dando aula sentado na minha casa. Mas a gente pensa em vocês. E acho que é isso, basicamente, tá? Se colocando aqui no lugar dos professores aí do curso, a gente pensa em vocês, a gente quer qualidade de ensino para vocês. A função da educação, pessoal, é mudar a vida das pessoas. E quando eu falo mudar, não está diretamente ligado a ser rico, como muita gente quer. Está ligado a ter qualidade de vida e ser capaz de discernir sobre o que é certo e errado. E eu não estou sendo doutrinador, não estou falando nada, estou falando de discernir o que é certo e errado. E o que é certo e errado, tem um certo e tem errado, e tem as variantes do que você julga. Entendeu? E aí é com você. Aí é com você. Você que vai pautar pelos seus valores o que é certo e errado. Mas existe algumas coisas que são indiscutíveis. E vocês, como cientistas que são, valorizem sempre o conhecimento, a ciência e dados. É isso, basicamente. Pronto. Essa é a discussão que está se vivendo no Brasil hoje. Infelizmente, a gente está vivendo um momento que a educação foi muito negligenciada e a gente tem todo esse monte de besteira correndo no mundo por aí. É isso. Só isso que eu tô falando, tá? Pessoal, não é para dar uma palestrinha, mas é para trocar o assunto um pouco, tá? Para mostrar para vocês como tem muito mais coisa que a gente às vezes ignora, tá? Então, assim, eu só vou fazer uma breve pausa para dizer o que eu falei, o que a gente comentou, tá? E aí depois, então, a gente vai seguir. Então, eu falei para vocês aqui da importância de minimizar erro, mostrei como um erro, por exemplo, na escala de pH pode ser um erro grave, mostrei que a escala logarítmica governa a escala de pH, e mostrei para vocês também que a escala exponencial é uma escala de crescimento rápido, que também é muito importante para a representação de dados. Tá? Nessas escalas, na logarítmica e na exponencial, um erro, ele cresce muito rapidamente. Você já deve ter ouvido falar da expressão crescimento exponencial. Para a professora de matemática, perguntem sobre a escala logarítmica e sobre a escala exponencial. Para o professor de química, comentem sobre a escala de pH e, se quiserem, sobre a escala Richter também. Se alguém toca um instrumento musical, as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si também obedecem à escala logarítmica. Tá? Existe, inclusive, uma ópera chamada Escala Bem Temperada, tá? Que é a primeira ópera que usou a escala logarítmica para, se eu não estou enganado, a primeira ópera que usou a escala logarítmica para afinar instrumentos musicais durante um padrão. Tá? Então, é isso aí que a gente tinha. Pessoal, encerrei esse papinho aqui, vou fechar isso aqui, ó, tá? Mas é para vocês terem uma ideia, assim, de que tem muita coisa para aprender. Bom, pessoal, eu vou começar rapidamente, ó, são 9h45, eu vou começar rapidamente a falar de aceleração escalar média aqui. Antes de eu falar disso, eu vou tomar um gole de água e vou perguntar aqui, alguma dúvida sobre velocidade ali que vocês gostariam de saber? De minha parte, não, senhor, tá tranquilo. Uhum. Tá bem. Então, assim, ó, só a título de recordação. Calculamos velocidade, viram que a gente ficou 2 aulas quase nisso, 2 manhãs nisso, né? Fizemos exercícios aqui desse negócio, tá? E hoje a gente vai começar um assunto novo aí também para vocês, que é o assunto aceleração escalar média. Então, só para a gente ter uma coisa importante aqui. Velocidade é a rapidez de movimento, né, de um objeto. Aceleração é outra coisa. Aceleração é outra coisa. Vocês já ouviram o termo aceleração, tá? Vocês já ouviram o termo aceleração, né? Certamente. Ah, já ouvi por aí. O que é aceleração? Como vocês entendem o conceito de aceleração? Por favor. Quem quiser contribuir, fica à vontade.
Linguei. O que é acelerar? É tipo aumentar a velocidade. É variar a velocidade, Thiago, tá? Na verdade, pessoal, a gente sempre associa a aceleração a aumento da velocidade. Isso está muito relacionado à expressão cotidiana. Ah, meu pai acelerou o carro. Isso está errado? Não, não está errado. Se teu pai pisa no pedal do carro, ele aumenta a velocidade, ele acelera o carro. Tá? Tá correto. Só que quando teu pai pisa no freio, ele também acelera o carro. Acelerar não é necessariamente, tá, aumentar a velocidade. Acelerar é variar a velocidade no tempo. E variar, pessoal, ela pode acontecer de 3 maneiras, na verdade. 2 delas a gente vai ver hoje. A terceira a gente vai ver na sequência. Variar a velocidade. Variar é aumentar ou é diminuir. Ou ainda mudar a direção. Tá? Mas quando você faz uma curva, mesmo que o ponteiro, eu não vou entrar em detalhe disso agora, mas já fica essa pilha aqui para vocês. Mesmo quando você entra numa curva, está fazendo uma curva num carro, mesmo que o ponteiro do automóvel esteja sempre marcando o mesmo valor, você está acelerando o carro naquele momento. Tá? Tá variando a direção da aceleração. Eu não vou entrar nisso agora. Tá? Mas para nós hoje, só precisa saber o seguinte, ó, um carro, uma bola, um objeto, ele acelera quando? Quando aumenta a velocidade ou quando diminui a velocidade, certo? Então, veja bem, aceleração é variação da velocidade no tempo, tá? Veja, não me confunda, a partir de agora, isso vai acontecer, a equação da velocidade, desculpa, a equação da aceleração com a equação da velocidade. Vai vir um monte de gente botando assim, ó, velocidade média ΔV sobre ΔT, aceleração ΔS sobre ΔT. Pessoal, velocidade, ó, é ΔS por ΔT. E a aceleração, ó, é ΔV por ΔT. Tá? Cuidado. Ah, professor, eu esqueci a equação. Então não tem o que fazer. Então não tem o que fazer. Sem a equação você não faz nada. Você precisa das equações, tá? Esse ΔV, tá, é a variação da velocidade, para mais ou para menos. E esse ΔT é o intervalo de tempo, tá? Como assim variação da velocidade? Aqui no meu exemplo, ó, pessoal, eu tenho um carrinho, um Fuqueta aqui, ó. Opa, tem um negócio aqui no chat, eu acho, ou no meu WhatsApp. Só um momento aqui que eu quero ver uma coisa, acho que é no chat. Tá? Ah, não, professor, eu vou ter que ser aula com muita dor de cabeça. Tá, sem problema, Ana Carolina. Toma um remedinho aí, melhoras para ti, tá? Muito obrigado pela presença hoje. Tudo de bom. Muito bem. Então, ó, pessoal, a aceleração, ó, tá? É ΔV por ΔT. Aqui no meu exemplo, ó, eu tenho uma Fuqueta, ó, tá? Então, aqui, ó, ele tá com uma velocidade e aqui ele tá com uma velocidade diferente. Mudou a velocidade, tá? Pode ser para mais ou para menos. O ΔV, a variação da velocidade, é a diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial. Por exemplo, aqui, vamos supor que ele estivesse com, sei lá, 50 km por hora aqui e aqui 30. Então, para calcular o ΔV, ó, eu pegaria velocidade final, aqui 50, menos a inicial, aqui 30. Então, eu faria 50 menos 30. Seria a mudança da velocidade. Tá? Então, esse ΔV, ó, é a mudança da velocidade. Em geral, desculpa, a mudança da velocidade, a variação da velocidade, a gente coloca em metro por segundo aqui. Aqui embaixo é o intervalo de tempo, tá? Então, o intervalo de tempo, ó, é o instante final de tempo menos o instante inicial de tempo. O instante final menos o instante inicial. Vem cá. Então, o instante final menos o instante inicial. Abana pra turma aí. Então, assim, ó, o que acontece, tá? Eu pego aqui, né, um instante, pego um instante aqui. Ah, aqui é o instante 0, aqui é o instante 10. 10 menos 0 e coloco aqui em segundo. Então, se eu colocar, né, a variação da velocidade em metro por segundo, e se eu colocar o tempo em segundos aqui, ó, a unidade da aceleração vai ser metro por segundo elevado ao quadrado. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a nossa aceleração vai ser expressa em metros por segundo elevado ao quadrado, desde que eu coloque a variação da velocidade em metro por segundo e o tempo em segundo ali dentro, tá? Então, colocou aqui, ó, em metro por segundo e aqui em segundo, a aceleração vai estar em metro por segundo elevado ao quadrado.
Tá? Vamos lá. Sinal da aceleração. O óbvio aqui. A aceleração tem o mesmo sinal da variação da velocidade. Se esse número aqui, ó, se o ΔV, a variação for para mais, se for um número positivo, né, então a aceleração vai ser positiva. Se for um número para menos, se diminuir a velocidade, então a aceleração, obviamente, vai ser uma aceleração negativa, tá? Aqui que está a grande diferença do que a gente imagina no dia a dia da gente, tá? Que a gente imagina que a aceleração sempre é positiva, que sempre cresce. Não, nem sempre cresce, tá, pessoal? Então pode crescer, pode aumentar e pode diminuir, tá? Agora, a coisa mais importante da aula de hoje sobre aceleração. Isso aqui é um cálculo, depois a gente vai na próxima aula retomar daqui, ó. Já vou fazendo os encaminhamentos, tá? A gente vai retomar daqui da aceleração e nós vamos fazer cálculo da aceleração na aula que vem. Hoje não vou fazer, mas uma coisa que é muito importante aqui, ó. Uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Tá? Se eu tiver uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, não morde isso aqui. O que significa uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Ó, tá aqui, ó. Significa que a cada segundo, a velocidade varia 2 metros por segundo. Ah, como assim? Vamos supor, pessoal, que eu tenho um automóvel com 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Tá? Então, no primeiro segundo, ele saiu do zero. E ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A cada segundo vai variar 2. Vamos pensar que está aumentando a velocidade por causa disso. Se ele saiu do zero com essa aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo vai variar 2. Então, ó, saiu do zero. 1 segundo depois ele vai ter 2. 2 segundos depois ele vai ter 4. 3 segundos depois ele vai ter 6. A cada segundo vai variando 2 metros por segundo. Tá? Então, ó, 2 metros por segundo ao quadrado. A cada segundo a velocidade varia 2. Tá? É isso aqui. Tudo bem com isso aqui? Tá com frio? Tudo bem com isso aqui, pessoal? Sim. Sim? Então vamos pensar nesse aqui, ó. Tá? Então vamos pensar nisso aqui. Depois a gente vai fazer o negócio, ó. Dizer que um automóvel, tá? Ó, rola. Dizer que um automóvel tem aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado equivale a se afirmar que, cuidado com as unidades, 1 metro por segundo ao quadrado. A cada segundo, a velocidade aumenta 1 metro por segundo. Atenção, é a cada segundo que a velocidade aumenta 1 metro por segundo. Então a letra B está errada. Olha a letra B. A cada hora a velocidade aumenta 1 metro por segundo. Não é a cada hora, é a cada segundo. Então a C também já está errada. A cada hora, né? Também já está errada a C. A cada segundo diminui, né? A cada segundo diminui 60 km. Nem sei onde é que você é 60 aqui. Tá? Isso aqui eu não sei. 1 sobre 3,6. Tá aqui, ó. É a letra A. Ó. A cada segundo sua velocidade aumenta 3,6 km por hora. A cada segundo aumenta 1 metro por segundo. A cada segundo aumenta 1 metro por segundo. Tá, mas é 1 metro por segundo. Aqui está em quilômetro por hora. 1 metro por segundo vezes 3,6 dá quantos quilômetros por hora? 3,6 km por hora. Se um objeto sai do zero, tá, com uma aceleração de 1 metro... Para, rapaz, tá mordendo meu fone. Se um objeto sai... Sem vergonha. Desculpa, pessoal. Então, assim, ó, se o objeto sai do zero com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, 1 segundo depois está a 1 metro por segundo. 1 metro por segundo vezes 3,6 vai dar quantos quilômetros por hora? 3,6 km por hora. Vamos pegar a gravidade? Só para a gente fechar isso aqui. A gravidade é assim, ó. Nós vamos usar esse valor aproximado, ó. 10 metros por segundo ao quadrado para a gravidade. 10. Se eu começar a cair com zero, 1 segundo depois eu estou com 10 metros por segundo. Sim ou não? Sim, senhor. Sim. 10 metros por segundo vezes 3,6. 36. 36. Se eu cair sob a ação da gravidade, no primeiro segundo, eu estou com 10 metros por segundo de velocidade. Ou 36 km por hora. Tá entendendo como é que é? Mas isso desprezando a resistência do ar, né? Ah, sem a resistência do ar. A gente sempre minimiza esse efeito aqui, porque problemas com resistência do ar são problemas que a gente demanda matemática. Agora eu vou falar
o negócio, demanda matemática que utiliza logaritmo, demanda matemática que envolve exponencial e funções integrais e diferenciais, que são coisas que vocês não vão estudar no ensino médio. Ainda. No ensino No médio, começo, né? vocês vão estudar isso provavelmente nos primeiros semestres de faculdade, assim, se seguirem no caminho da ciência, que é o que eu espero para vocês, tá? É isso, tá bom, pessoal? Ok. Deixa eu parar aqui e voltar lá para a tela do Meet, tá? Voltando para a tela do Meet aqui. Pessoal, alguma dúvida nesse exercício aí ou tá tudo bem? Por Tranquilo, enquanto tá professor. tranquilo. Tá. As contas nós vamos fazer na aula que vem, tá bom? Então, gente, é isso. Da minha parte está encerrada a aula de hoje, tá? Eu agradeço a presença de todos. Professor, Pois não? tem como o senhor dizer rapidinho o que o senhor tinha falado? Porque eu tive que ir no banheiro. Da negócio da unidade da aceleração, Melissa? É. Claro, sem problema nenhum, tá? Então, meu anjo, ó, o que eu falei, ó, é o significado disso aqui, ó, da unidade 2 metros por segundo ao quadrado, tá, meu amor? Então, assim, quando tu tem uma aceleração de 2 metros por segundo elevado ao quadrado, tá, que é a unidade da aceleração, significa que a cada segundo a velocidade vai variar 2 metros por segundo. Então, por exemplo, tu sai do zero com essa aceleração, aumentando a velocidade, lembrando que a aceleração pode diminuir. Se saiu do zero aumentando a velocidade, e tu tem essa aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Tu saiu do zero, 1 segundo depois tu vai ter 2. 2 segundos depois tu vai ter 4. 3 segundos depois tu vai ter 6. A cada segundo vai aumentando de 2. Tá entendendo como é que é? Sim. Beleza. Então, quando eu pego esse problema aqui, ó, diz que a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a cada segundo vai aumentando de 1 metro por segundo. Tudo bem? Tudo. A cada segundo aumenta 1 metro por segundo. Então, a letra B não é. Ó. Porque diz que é a cada hora. Aonde disser que é hora, tá errado. Ó. Porque a cada segundo. A cada segundo, 1 metro por segundo. Mas não tem isso. Tem, ó. A cada segundo aumenta 3,6 km por hora. Por quê? A cada segundo, 1 metro por segundo. 1 metro por segundo vezes 3,6 transforma para quilômetro por hora. 1 metro por segundo vezes 3,6 dá quantos quilômetros por hora? 3,6. 1 metro por segundo é a mesma coisa que 3,6 quilômetros por hora. 1 metro por segundo ao quadrado aumenta a velocidade de 1 metro por segundo, 1 segundo depois. Ou 3,6 quilômetros por hora. Tudo bem? Sim, sim. Era isso, basicamente, tá? Deixa eu parar aqui e voltar ali para minha telinha do Meet. Pessoal, eu, de novo, agradeço a presença de todos aí, tá? Eu não sei se vocês querem mais alguma pergunta. E é isso, pessoal, assim, ó, só encerrando aqui, antes de vocês saírem, eu achei que era importante, tá, apresentar para vocês a escala logarítmica, a escala exponencial, e falar do pH e de tentar incentivá-los a continuar, né, nessa área de ciência aí. Eu sei que as coisas estão um pouco estranhas nesse período que a gente está longe do campus, mas na medida do possível, pessoal, procurem, enfim, relevar em primeiro lugar a minha xaropeação, tá? E em segundo lugar, procurem dar continuidade nisso, assim, tá? Vai ser importante para vocês aí essa mudança na vida de vocês, como vocês enxergam o conhecimento como transformador. Infelizmente, hoje em dia, eu estava pensando a respeito disso ontem, né? Muitas vezes as pessoas têm imediatismo de ganhar dinheiro por uma questão, às vezes, de circunstância de vida e acabam abandonando os estudos. O cara, né, não tem muita condição para pagar estudo, precisa ganhar dinheiro rápido, a família é pobre, essa coisa toda, e acaba largando o estudo. Isso acontece bastante. O Instituto, pessoal, e particularmente no Instituto Federal Campus Alegrete, ele é justamente essa proposta, é dar as melhores condições de estudo possíveis para vocês, como eu comentei, tá? De maneira que vocês não larguem o estudo, tá? Tem transporte, tem assistência médica, assistência odontológica, psicológica, comida, ônibus, passa o dia no colégio, educação física, aula de arte, essas coisas todas que são importantes para a formação da pessoa, e eu julgo que eu não tive essa oportunidade, gostaria de ter, e espero que vocês, por favor, aproveitem isso bem, e que não estejam arrependidos da escolha, e espero que a minha aula não faça vocês se arrependerem da escolha, tá? Na tentativa justamente de incentivá-los a continuar. Peço desculpa pelas palestras aí, pessoal, mas às vezes eu preciso dar essa letra, fazer vocês terem essa visão um pouco diferente, tá? Se foi um pouco demais, de novo, desculpa, tá bom? Mas agradeço aí a vocês pela presença de qualquer maneira. Tá bom? Obrigada pela aula.
Não, eu que agradeço mesmo. Valeu, professor. Uhum. Bons mangás aí, boas leituras, Fred. Ah, Tudo meu Deus, nem me fala. A ver. Ah, aquele bicho desgraçado. Vê se dorme, cara. Sim, senhor. Tá bom. Gente, até mais.